Aleluia, aleluia. Boa noite, amados, graça e paz. Aleluia, sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Quero convidar você a sentar um pouco. Aleluia. O Senhor é bom. Em todo o tempo Ele é bom. Amém? Então nós estamos aqui hoje para, mais uma vez, diante do Senhor, diante da sua presença gloriosa, da sua presença maravilhosa, orarmos a Ele. Amém? Hoje é um culto de oração, mas como eu tenho falado, esse culto, o Senhor tem direcionado mesmo para um culto do Espírito Santo. Amém? Nós estamos aqui mesmo nos colocando na presença do Senhor, e eu já quero dizer para você, fica sensível aos comandos do Espírito, à voz do Espírito Santo, porque Ele deseja fazer algo em nosso meio também, amém? Não é só você que está desejando experimentar, provar mais, mas o Espírito Santo, Ele deseja assim também manifestar, né, o seu poder em nós e através de nós, amém? Glória a Deus. Dito isso, amado, quero trazer uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Nós vamos ter uma palavra breve, amém? Para que a gente possa mesmo aproveitar o máximo desse tempo aqui na presença do Espírito Santo. Somos guiados pelo Espírito e nós queremos sim seguir as direções que o Espírito Santo vem nos dando. Eu tenho percebido pelo Espírito, né, o que Ele quer fazer no meio da sua igreja nesses dias em que nós estamos vivendo. O Espírito Santo, amados, Ele quer ser participante, amém? Você se alegra com isso? Amém? Ele quer ser participante. Eu percebo isso, amados, que o Espírito Santo, ele tem sido deixado de lado. Ele tem ficado meio esquecido. A igreja tem se lembrado, talvez até da palavra, tem se lembrado de algumas coisas, mas não tem contado com o poder, com o agir, com a influência, com a assistência do Espírito Santo. E, amados, nós estamos aqui, nós queremos realmente, nos dar conta da presença dEle, mas também deixar com que Ele possa, fazer aquilo que Ele é especialista em fazer. Amém? A palavra do Senhor diz que Ele sempre, dá algo com um fim proveitoso. Ele libera algo com um fim proveitoso. E nós cremos, amados, que num ambiente como esse é um ambiente propício para que nós possamos experimentar um pouco mais do Espírito Santo. Amém? Claro que eu quero deixar isso bem claro para você, é uma instrução inicial de que nós não devemos buscar o Espírito Santo, depender dEle, querer Ele apenas na igreja. Você está comigo? Porque a palavra do Senhor disse que Ele viria e Ele nunca nos deixaria só. Oh, glória a Deus! Glória a Deus! Por onde você andou hoje, Ele estava com você. Por onde você andou, Ele estava conosco. Por onde nós andamos hoje, Ele estava conosco, mas, como eu falei, a gente percebe muitas coisas que às vezes a gente quer fazer, até precisa fazer, mas a gente às vezes deixa para se lembrar do Espírito Santo no último momento. E nessa noite eu quero mesmo, amados, estar despertando em mim e em você, essa consciência da presença constante do Espírito Santo, que em qualquer momento, em qualquer lugar que você pense em fazer algo, você possa pensar primeiro na pessoa dele. Amém? Por que eu estou dizendo isso, amados? Com base na palavra de Deus. Romanos, capítulo 8, vai dizer, no versículo 14, que os que são guiados pelo Espírito são filhos. Está falando de filhos maduros, de filhos que conseguem perceber a direção do Espírito, ser conduzido por Ele. Amém? Mas nessa noite eu quero falar de algo um pouquinho diferente disso, do ser guiado, mas de uma vida no Espírito. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo na carta aos Romanos, capítulo de número 12. Capítulo 12.
Aleluia. Eu vou ler na Almeida Revista e Atualizada. ARA. Romanos capítulo 12, no versículo de número 11. Diz assim: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, na oração perseverantes. Glória a Deus. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra, Senhor, e pelo Teu Espírito. Obrigado, Senhor, pelo Senhor nos conduzindo nessa noite, através do Teu Espírito, a entender, compreender o que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Eu abro o meu coração, Senhor, para que o Teu Espírito possa mesmo encontrar aquilo que Ele precisa encontrar em mim. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito nos conduzindo a todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então aqui, amados, hoje eu quero falar um pouco sobre o fervor de espírito. Amém? A palavra do Senhor diz que nós não devemos, no zelo, não ser remissos, mas ser fervoroso de espírito. Diga, fervoroso de espírito. Fazendo o quê? Servindo ao Senhor. Amém? Então eu estou falando hoje aqui com servos do Senhor. Amém? Eu estou falando aqui com filhos de Deus. E nós sempre falamos que você precisa ter a consciência de filho, mas você precisa também entender, que você é um servo. Inclusive essa é a maior, colocação no reino de Deus. Esse é o maior lugar que alguém pode chegar, é de ser servo. Amém? O maior é aquele que serve. Isso foi Jesus que disse. Então, mas essa forma de servir, o Senhor, Ele deixa na sua palavra um meio pelo qual nós devemos servir a Ele. Ele diz que nós não devemos ser remissos, ou vagarosos, ou lentos, mas Ele diz: sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Tem muita gente, amados, que até diz que é fervoroso no espírito, mas não quer servir a Deus. Outros até querem servir a Deus, mas não querem servir com o fervor. Mas hoje a palavra do Senhor, o Espírito Santo de Deus, está falando conosco, amados, que uma maneira, um meio de nós servirmos ao Senhor é no fervor de espírito. E o que é isso, pastor? O que é o fervor de espírito? Amados, quando fala em fervor, te lembra o quê? Fogo. Alguém mais lembra outra coisa aí? Quando nós falamos de fervor, amados, logo vem na nossa mente algo quente, sim ou não? Algo que possa estar fervendo, E também para ferver nós sabemos que precisa de uma fonte de calor, Nós, como bem falamos aqui, fogo. Você agora entendeu o que é ser cheio do fogo do Espírito? Aleluia! Sabe, amados, é a maneira, é o meio como nós servimos ao Senhor que vai mostrar se você é um crente cheio do fogo ou não. Amém? E eu vejo muito ainda essa falta de entendimento, do que é ser fervoroso de espírito. Eu queria lembrar você nessa noite também que o nosso ministério, ele carrega, 10 valores que são inegociáveis, Nós carregamos esses valores e um desses valores é o fervor de espírito. Amém? Nós cremos, amados, que a igreja do Senhor, ela precisa ser fervorosa no Espírito. Veja que eu estou fazendo menção o tempo todo ao Espírito. Nós estamos falando esses dias, amados, sobre as dimensões do Espírito Santo. Eu creio que o Espírito Santo está querendo nos conduzir a um outro nível. Eu vou dizer de novo, o Espírito Santo está querendo nos conduzir a um outro nível. Amém? Aleluia! Eu estava buscando um pouco ao Senhor essas coisas. Já vem uns dias que o Espírito Santo vem falando. E eu estava vendo, inclusive, o que o Espírito está falando às igrejas. Peguei um pouco da parte da ministração de Rosana Leira, inclusive em Juazeiro, no domingo. Ela falou a mesma mensagem que foi ministrada aqui, sobre aquilo que está oculto e secreto em Deus, mas que o Espírito Santo quer revelar a nós. Aleluia, eu me alegro com isso.
Hoje, quem ouviu toda a terça, acredito que entendeu um pouquinho, né, também, que a mesma pegada, falando outras coisas, mencionando outras coisas, mas nos alertando para essa, né, dimensão das coisas do Espírito. O apóstolo, ou o pastor João Roberto hoje, falou muito sobre, né, o pender para as coisas do Espírito. Amém? Não pender para as coisas da carne, mas pender para as coisas do Espírito. E hoje, à noite, o Espírito Santo quer falar conosco sobre um fervor de Espírito. E aí ele diz: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverante. O versículo 12, amados, fala de uma situação. Amém? Regozijai-vos na esperança e ser paciente em quê? Na tribulação. E na oração, ser perseverante. Veja, amados, que quando a palavra do Senhor ela fala sobre um fervor de espírito, eu creio que nós podemos também pegar e fazer uma analogia, né, do natural aqui. Quando você está com frio, você deseja o quê? Aquecer. Eu vou ficar mais pertinho aqui. Mas está gravando, né? Quando você está com frio, você deseja o quê? Um aquecimento, não é isso? Um agasalho, um lugar quente, um lugar, né, uma lareira. A gente não conhece muito isso, até para falar é difícil, né? Mas vamos botar uma fogueira, né? Aqui a gente é acostumado a fazer fogueira, não é assim? Lareira, não é isso? Saiu. É mais fácil falar em línguas do que falar esse nome. Mas, amados, percebe que no natural, quando você está frio, ninguém vai buscar um lugar mais frio, sim ou não? Quando nós estamos com frio, é comum que nós vamos buscar algo para nos aquecer. A gente busca um agasalho, a gente busca um lugar que está quente, procura alguém que está mais quente. Eu estou falando de experiências que eu conheço, né? O casal sabe disso. Quem já está mais quentinho lá na cama, quem chega com frio quer se colar mesmo no que está quente, é ou não é? Tem que ser assim. Se não está sendo assim, tem que ser dessa forma, porque a palavra diz que o que está com frio, né, deve se esquentar com o que está mais quente. Amém? Aleluia. E isso, amados, não é válido apenas para o casal. Isso não é válido apenas para a vida, né, no natural. Isso também é válido para a vida espiritual. Amém? Agora, o interessante é que, no natural, quando alguém está com frio, alguém procura um fogo para se aquecer. Mas, amados, as pessoas no espiritual, geralmente, quando estão frios, eles procuram os mais frios ainda para se juntar. Eu creio que eu não estou falando com essas pessoas nessa noite, porque você está aqui, eu acredito, eu botei uma fogueirinha lá no grupo da igreja hoje, os que têm o Espírito Santo deveriam já entender, né? Mas uma proposta, amados, que nós viemos a esse lugar aqui para um aquecimento. Amém? Então, amados, por quê? Porque quando nós estamos frios, é comum que nós buscarmos, né, aquilo que pode nos aquecer, aquilo que pode novamente nos trazer, né, para um aquecimento, para um calor. E, amados, a palavra do Senhor, o que não falta é a palavra instruindo, exortando a gente sobre essa necessidade. Eu tenho me entristecido um pouco com alguns cristãos que, quando a coisa começa a esfriar, eles não buscam o contrário. Você sabia que é comum chegar o frio para a vida do crente também? Estou falando do frio espiritual. Chega, amados, e aqui quando a palavra está falando para ser fervoroso do Espírito, ele fala para ser paciente na tribulação. Ou seja, a tribulação muitas vezes traz frieza para a nossa vida. Mas quando você está frio, amados, quero que você entenda hoje, assim como você procura se aquecer, nós devemos buscar mesmo aqueles que estão fervorosos para que nós possamos nos aquecer. Amém? Lá em 2 Timóteo, eu queria que você abrisse comigo rapidamente. 2 Timóteo, capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1, no versículo de número 6. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Eu vou ler na área mesmo também.
Ele diz, Paulo escrevendo para Timóteo, ele diz: por esta razão, pois te ademoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. No 7 ele diz: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Mas eu quero ficar com o versículo 6, quando Paulo fala que Timóteo deve reavivar o dom que está nele, que ele recebeu pela imposição de mãos. Então, amados, aqui o reavivar, quando você vai procurar a palavra lá no grego, eu não vou trazer um ensino sobre o grego aqui hoje, mas uma das expressões que tem no significado lá é de algo, sendo aquecido, de algo voltando a aquecer novamente. E aqui, amados, ele diz: reaviva o dom que há em ti. Agora, quando sabe que reavivar, ela está sendo dita porque já houve um avivamento antes. Então, o que eu percebo, amados, é que Timóteo estava frio. E Paulo estava dizendo: ei, Timóteo, volta a aquecer novamente aquilo que está dentro de você. Há algo dentro de nós, amados, que se nós não tomarmos cuidado, e se você for ler o contexto dessas cartas de Paulo a Timóteo, é porque naquele momento a situação estava difícil mesmo para Timóteo. Mas Paulo não instruiu Timóteo dizendo: ei, Timóteo, procura aí os irmãos que estão frios para tu se esfriar. Ele disse: não, reaviva o dom que há em ti. Aleluia! Reavives o dom que há em ti. Ou seja, ele tinha um dom, ele estava avivado por um tempo, mas agora Paulo estava percebendo que ele estava esfriando. E Paulo, como um bom mentor, disse: ei, não deixe esse negócio esfriar não, aquece essa chama novamente. No final do culto aqui domingo, me veio algo pelo Espírito mesmo, sobre o Espírito e a palavra, e eu vi, amados, vi que a palavra de Deus, ela é como um combustível para nós. Amém? A palavra de Deus, o conhecimento da palavra é como lenha para nós, para que a gente possa estar jogando na fogueira, no fogo, para que a chama não se apague. Amém? E é por isso que muitas vezes as pessoas não entendem porque que às vezes está esfriando, porque se não tiver combustível, a chama vai apagar. A fogueira, amados, você joga a lenha, mas ela vai queimar, e quando ela terminar de queimar, a chama baixa. Aí vai ficar a brasa, depois a brasa se apaga e depois resta o quê? A cinza. E quando ficar a cinza não dá nem para jogar mais lenha lá, porque já não pega mais. A lenha tem que ser colocada enquanto ainda tem brasa. Mas, amados, a instrução do Senhor diz: sejam fervorosos no Espírito. O que eu vejo aqui, amados, é Deus dizendo assim: olha, não deixa nem a chama apagar. Eu quero aproveitar para dar uma indicação de leitura. Uma Vida em Chamas. Quem já conhece esse livro? Do autor Rick Renner. Uma Vida em Chamas. Veja, não é um dia pegando fogo. Sei você, mas logo aqui me veio, alguém andando por aí incendiado. Mas é do fogo do Espírito, irmãos. Do fogo do Espírito. E o Senhor quer que nós venhamos andar nesse fogo, avivados, reavivando. Quando percebe que a coisa está esfriando, como eu falei, você não vai se associar, você não vai se juntar com quem está mais frio do que você. Mas eu espero que você nessa noite, amados, não seja alguém, a chegar no lugar onde está ainda uma brasazinha, e ao invés de você, acender, você ser aquele que vai acabar de apagar a brasa. Deixa eu perguntar uma coisa aqui para você. Você já experimentou jogar água no meio das chamas? Já? Você já sabe o que acontece? A chama aumenta. Pastor, experimenta, tá uma chama. Não é brasa não, chama. E joga um pouco de água para você ver. Aí vai. Agora, quando está brasa, se jogar água, aí já corre o risco de apagar. Mas enquanto está a chama, amados, nem a água vai apagar. Amém? E às vezes, amados, a gente, ao invés de sermos fervorosos de espírito, ao nos encontrar com alguém que já está só a brasa ali, uma cinzinha, ao invés da gente acender a chama novamente, às vezes a gente acaba sendo aquele que vai ajudar a se apagar.
Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui? Amados, isso às vezes no momento do desânimo. A pessoa está desmotivada, está desanimada, e você chega naquele ambiente, naquele lugar, próximo àquela pessoa, e ao invés de você ser alguém que vai tacar fogo, você começa a concordar com ela, com a frieza dela. O final, o resultado vai ser ambos apagados. Amados, se eu não tiver com fogo suficiente para acender a chama dela, pelo menos perto dela eu não vou ficar, para não correr o risco de me apagar também. Eu vi um memezinho esses dias de alguém que botando um palito de fósforo perto de uma bolha d'água, né? Quem já viu isso? Na internet, talvez você vai, depois de curiosidade você vai ver. Um palito de fósforo, né, perto de uma bexiga cheia de água, e ele se encostando, até que de repente ele estourou a bolha. O que aconteceu? O fogo dele não estava suficiente, aquela bolha era maior e apagou. Amados, eu creio que nessa noite o Espírito Santo está querendo falar conosco, até para sermos vigilantes. Sermos vigilantes. Quando eu falei aqui domingo sobre o que Paulo falou, eu decido, né, enquanto estiver com vocês, esquecer todas as coisas, menos Cristo. Sabe, amados, ambientes, lugares que nós vamos estar, que se você percebe que ali não está tendo fogo para ajudar a te manter na chama, você precisa procurar um outro ambiente. Amém? Você está comigo? Aleluia. Porque, amados, eu descobri pela palavra que Deus não gosta nem do frio, nem do morno. Ele gosta do quente. Aleluia. Vamos ver isso na palavra? Apocalipse. Aleluia. O Senhor, amado, Ele quer que a gente tenha uma vida no fervor do Espírito. No fervor do Espírito. Para que a gente possa permanecer com um fogo suficiente para nós, mas também para acender aqueles que de vez em quando estão deixando a chama se apagar. Apocalipse capítulo... Deixa eu achar aqui primeiro. É o 3,16, isso. A palavra do Senhor vai dizer, desde o verso, escrevendo à igreja de Laodiceia, ele diz no 15: eu conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Ele diz: quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então, amados, aqui nós vemos claramente na palavra do Senhor, ele dizendo, Apocalipse 3:16. Ele está dizendo, amados, para uma igreja, o Senhor está falando para uma igreja que ele conhece as suas obras. Está lembrado de Romanos 12:11? Sedes fervorosos, servindo ao Senhor. Ao fazer a obra para o Senhor, amados, Deus não quer que nós sejamos nem morno e nem frio. Quando ele diz aqui, quem deras que fosse morno ou frio, não é porque Deus quer que nós venhamos a ser frio. Amém? É que quando é frio, está já perceptível, já está claro o estado em que se está, sim ou não. Mas quando é morno, tem um espírito de engano. Quando está morno, tem um espírito de engano, sabe, tem uma aparência de que está funcionando, mas já não serve para mais nada. Sabe, amados, o Senhor está dizendo que quem dera fosse frio ou morno, ou quente. Porque é morno, eu estou a ponto de vomitar. Ou seja, esse negócio de uma vida morna me causa enjoo. Em outras palavras dizendo. Eu me lembro, amados, que essa foi uma das palavras que eu tomei uma decisão da minha vida em Cristo, como eu deveria ser em Cristo. Era um crente fervoroso.
Eu saí de Juazeiro para uma conferência de homens em Campina Grande, e durante os 3 dias de conferência, muitas palavras foram faladas lá. E no mesmo dia que eu recebi essa palavra, o ministro também falou muitas palavras, outros ministros ministraram em outros dias, mas a palavra que eu agarrei, que eu peguei foi essa, porque eu saí de lá decidido. Eu disse: Senhor, eu não quero ser um crente a causar enjoo, ânsia de vômito no Senhor. Uma vida morna causa ânsia de vômito em Deus. E Ele quer que nós venhamos a ser fervorosos no Espírito. Amém? Mas nessa noite, amados, eu creio que nós vamos ter uma oportunidade de começar a crescer um pouquinho essa chama. E para muita gente possa estar pensando que isso, que a gente vai ter que correr aqui, que a gente vai ter que pular. Talvez sim, talvez não. Mas é você tomar uma decisão hoje de não viver causando enjoo em Deus. E eu aproveito ainda para acrescentar mais sobre isso. Você sabe por que acontece o enjoo, a ânsia de vômito? É porque é algo que não está fazendo bem, mas o organismo ainda não consegue jogar para fora. Quantos aqui fazem parte do corpo de Cristo? O que causa enjoo, amados, Deus não pode lançar fora, porque Ele disse: jamais lançarei fora. Você tem que permanecer, porque você sabe que quando você está enjoando, se você joga para fora, o enjoo vai passar, E a ânsia de vômito, que Deus fala assim: estou a ponto, mas não consigo ainda, porque eu não posso te jogar fora. Porque eu não posso descartar, eu tenho que ficar com você mesmo causando. Mas eu queria que aquecesse. Eu queria que elevasse a temperatura. E sabe, amados, isso é algo que nós precisamos mesmo nos servir na obra do Senhor, atentarmos para isso.